Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Hoje, para a gente trazer aqui mais esclarecimentos, mais informação sobre um tema que é de extrema importância, a doação de órgãos e transplantes. Um trabalho que é feito aqui no Hospital de Clínicas da nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aqui ao meu lado, o Dr. Ilídio Antunes, que é um dos responsáveis por esse trabalho magnífico, e a gente não se cansa de dizer isso aqui, porque toda vez que a gente traz o Dr. Ilídio aqui é uma aula, e você vai ver a partir de agora. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite, participar do nosso ISTV. Eu que agradeço a sua deferência, as suas palavras, faço extensivas a toda a equipe do Hospital de Clínica com as quais eu trabalho, né? A Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que me permitiu o trabalho, nesses 30 anos que foi idealizado o projeto, e um grande abraço fraterno a todos os meus colegas médicos, todos os meus colaboradores, né? Todas as pessoas que trabalham colaborando com esse trabalho em prol da vida. Doutor Ilídio dispensa apresentação, é um médico com formação na área clínica médica, intensivista, atua como intensivista lá no Hospital de Clínicas, né, doutor? Mas todo mundo em Uberaba conhece, sabe da competência desse homem que está aqui ao meu lado, portanto, dispensa a gente ficar falando o perfil dele, o currículo. Mas são quantos anos de medicina, doutor? 43. Olha aí, não está pensando em aposentar não, né? Vamos deixar aí, eu acho que Deus Nossa Senhora da Aparecida vai falar para mim o momento certo, né? Maravilha. Mas está quase, eu acho. Maravilha. E sempre quando a gente conversa, essa disponibilidade, esse altruísmo, que é o mote da doação de órgãos e tecidos, né, doutor Ilídio? E dessa área de transplantes, né? É sempre uma coisa muito altruísta, né? Sim. Na verdade, há 30 anos, né, por ter esse trabalho como intensivista, eu tinha acabado de receber essa titulação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eu era chefe de CTI, diretor da universidade era Dr. Valdemarial, saudoso. Nós conversávamos a respeito de transplante, doação de órgão. Naquela época tinha já umas conversas no Brasil que precisava ter essa regulamentação federal, né? E ele, assim, foi muito atencioso comigo, ele era meu amigo, e me deu essa honra, né, de ser amigo dele. O difícil era não ser amigo do Dr. Valdemarial, né? E ele disse, não, vamos fazer sim, apoiou, foi constituída uma comissão da qual eu participava, com o Dr. Constantino Jorge Lapodopoulos também, que participava da comissão, Dr. Vandir Angotti, Edson Luiz Fernandes, uma série de pessoas. E eu recebi assim, um apoio impressionante. Eu acho que eles já sabiam do meu jeito de trabalhar, confiavam em mim, né? Dr. José Fernando Borges Bento, que era diretor também quando criou o Hospital de Clínicas, eu reputo isso, existe pela altivez, pelo altruísmo, pela determinação, pela sensibilidade do Dr. José Fernando Borges Bento, na época, que lutou com unhas e dentes no meio político, de Minas Gerais e federal, para que fosse aberto aquele hospital lá. E se não tivesse sido assim, não seria como é que estaria a assistência de saúde hoje no Brasil. Então, ele é uma pessoa que tem que ser reverenciada de joelhos, porque nós estamos hoje no Hospital de Clínicas da UFTM, na época a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, pela determinação junto com todos que estavam na gestão com ele, mas capitaneados por ele. Eu brincava com ele, eu chamava ele de primeiro-ministro. Chamo ainda, né? Meu grande amigo, ele, a família, todo mundo. Um grande abraço, doutor José Fernando. E esse Hospital de Clínica surgiu assim. E nessa época, há 30 anos, foi por volta de 94, por aí, nós conversávamos sobre isso, e eu chamei o doutor Shigeo Iwamoto, que era nefrologista. Já existia, desde 1981, os transplantes renais eram feitos pelo professor Dr. Renato Cunha Oliveira, Dr. Jesus Carvalho, Luciano Cartafina, constituindo a equipe do Dr. Paulo Monte, todo aquele pessoal, e nos apoiaram sobremaneira. O Shigeo, vamos vestir essa camisa. E eu conversei com os colegas,
Na época, inclusive, eu gosto de falar isso, alguns colegas, né? A gente, próprio da idade, da juventude, aquele entusiasmo em trabalhar ali, não, você é doido, mexer com isso não dá certo não sei o que. Eu falei, mas como delicado. Não dá certo? Tem que tentar. E eu entendi assim como o organismo, né, humano. Toda proteína estranha, a primeira reação do organismo é rejeitar. Então era uma proposta nova, né? Então a ideia deles inicialmente, isso não vai dar certo, vamos mexer com isso. Mas com o tempo a gente foi enfrentando todas as diversidades e os colegas foram entendendo que isso era importante. Pra você ter uma ideia, Paulo, na época, nós não tínhamos praticamente nenhum doador de medula óssea inscrito no Hospital de Clínica. O banco de medula óssea brasileiro era muito pequeno, 200 mil a 400 mil doadores cadastrados no REDOME, que é o Cadastro Nacional de Medula Óssea, que fica no INCA, no Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Câncer, aquilo tudo lá. E... Ou seja, achava vocês começaram do zero. Vamos enfrentar isso e tal, e começamos. Não tinha praticamente nenhum doador de órgãos e tecidos. As córneas, pra você ter uma ideia, colegas que faziam transplante de córnea, as córneas vinham dos Estados Unidos. Levava às vezes uma semana, 14 dias para chegar. Tinha uma fila enorme de pessoas esperando. Isso em função de quê? De aparato tecnológico? Não existia uma estrutura no Brasil que abraçasse toda essa vontade dos colegas médicos, das equipes de transplante, então, da época, de atenderem dentro da necessidade. Então, em 1997, surgiu a lei sobre transplante no Brasil. O Brasil tem o maior sistema público de transplante do mundo. O maior sistema público de transplante do mundo. Ele só perde em número de transplantes realizados para os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos da América do Norte realizam mais transplantes do que nós no Brasil. Em volume. Mas o sistema público brasileiro de transplante é o melhor sistema público de transplante do mundo e é custeado pelo SUS. Né? O SUS é uma grande sacada que tem no Brasil. Você vê, está sempre vendo aí no mundo, muitos países importantes de ponta não tem um sistema de saúde público que atenda às necessidades da população como deveria. Infelizmente, embora o SUS seja uma coisa espetacular, ele tem falhas de gerenciamento. Né? Tem muito dinheiro, para você ter uma ideia, no mínimo 1 bilhão e 200 milhões são aplicados pelo SUS em captação de órgão e transplante do Brasil. Então, é uma coisa fantástica. E tem funcionado com empenho da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, da AMIB, das regionais de transplantes. Então, a gente abraçou a ideia na época, eu chamei o Dr. Shigeo, fui conscientizando, primeiro eu tenho que conscientizar meus colegas médicos, que o mais difícil era a classe média na época, porque isso era uma novidade. E todo mundo foi conscientizando. Em 2000 eu criei um projeto chamado Projeto Vida pela Vida, que busca exatamente o objetivo conscientizar, motivar toda a população de Uberaba e das 26 cidades que pertencem à Regional de Saúde de Uberaba. Extensivo isso posteriormente ao Triângulo Sul, que é Alto Parnaíba e Triângulo Mineiro. E a gente foi caminhando. Eu visitei 17 cidades dessas 26, algumas 3, 4 vezes. Num determinado momento, no início, nós idealizamos uma unidade de captação de tecidos oculares, córneas, na cidade de Conceição das Alagoas, 58 quilômetros daqui, ou 42, depende do trajeto. Que tem uma relação afetiva contigo, eu sei. Eu sou uberabense, eu nasci aqui. Né? Na época eu vim nascer aqui, uma irmãzinha minha antes de mim, tinha falecido com 7 dias de vida, porque naquela época não tinha tanta estrutura e faleceu lá. Aí minha mãe, eu nasci de uma cesariana, minha mãe deu à luz no Hospital São José, pelas mãos do Dr. Fausto Cunha Oliveira, saudoso. Interessante que quando eu entrei na faculdade de medicina, lembrando do Dr. Fausto, eu tinha vários colegas que também os partos das mães desses colegas haviam sido feitos pelo Dr. Fausto. No primeiro dia de aulas de ginecologia e obstetrícia, falando os nossos nomes na chamada, não esqueço disso, ele citou vários nomes e chegou e falou assim: Ilídia Antônio de Oliveira Júnior, fiz seu parto, seu pai fulano, sua mãe fulano. Então, impressionante, foi emocionante. Aquilo lá me marcou muito, né? O Dr. Fausto era uma pessoa fantástica, um ser humano incrível. Né? Aliás, você falou do SUS agora há pouco, eu me lembrei de Delcio Scandiuzzi, que é outra figuraça. Ele dizia o seguinte: o SUS dá problema exatamente porque ele quer dar tudo para todos durante todo o tempo.
não tem como. Não tem como. Na verdade, assim, eu entendo, o SUS bem gerenciado, como a gente vê em alguns setores, é fantástico. Pena que isso não é só no setor de saúde, todas as áreas das relações humanas, né? Há pessoas e pessoas, há seres humanos com propósitos definidos, objetivos, altruístas, solidários, de estender a mão, de ajudar, e também há seres humanos que não têm esse propósito. Isso não é comigo, é justiça de Deus, a justiça dos homens, né? Mas a gente tenta colocar para as pessoas que nos cercam, para aquelas pessoas que trabalham com a gente. Eu tenho muito orgulho, Paulo, se me permite chamar de Paulo assim. Claro. Porque nesses 30 anos, lá na faculdade, hoje Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Hospital de Clínicas, houve sucessões várias. Sim. Diretores da Faculdade de Medicina, reitores, hoje outra direção, outros gestores do Hospital de Clínica. Há 10 anos a IBSERG é a gestora, né, do hospital, antes era o FTM. E eles todos acreditando firmemente no trabalho. Em nenhum momento eu fui questionado sobre o trabalho. Isso eu fico orgulhoso porque demonstra, por parte dele, primeiro, confiaram em mim. Segundo, eu sempre respeitei a todos, né? Eu tenho as minhas convicções, tenho as minhas reflexões, eu sei falar não, mas sei também que quando estiver equivocado, eu sei calçar a sandália da humildade, refletir e corrigir aquilo que deve ser corrigido. Eu falo muito toda manhã assim, eu peço a Deus, Nossa Senhora da Aparecida, que me dê sabedoria para entender o que eu não posso mudar. Tá certo. Coragem para mudar o que eu posso. E serenidade para aceitar aquilo que é determinado. Isso. Então, é assim que tem que ser a vida. Né? E nesses 30 anos, convivi com grandes pessoas, sábias pessoas, notório saber, magníficas gestores, né? E quando eu fiz o curso, a Escola Nacional de Administração Pública, 2 anos, que é essa que forma ministro, presidente, essas coisas em Brasília. Sim. E, às vezes, conversando sobre gestão, eu tive uma época que eu fui chefe de CTI, 6 anos, eu falei assim, doação de órgãos está intimamente relacionada com humanização. Não se falava muito em imunização no início da década de 90, lá na faculdade. Eu montei um plano piloto no CTI e falei, não, primeiro é acolher, é receber, é atender bem, para depois a gente caminhar. Né? Doutor Adib Jatém, que foi ministro da Saúde, falou para mim uma vez, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, através do Dr. Randolfo Borges Junto, saudoso, meu professor fantástico, um enciclopédia ambulante, professor Dr. Edson Luiz Fernandes, tantos, Dr. Humberto Ferreira, e tantos outros, né? Ele disse assim para mim, no corredor do hospital, Ilídio, a medicina precisa formar médico que cuida de gente. Médico tem que ser gente que cuida de gente. Se você não pode curar, alivie. Se você não pode aliviar, conforte. Nunca esqueci disso. E esse é o que deve determinar, é a base da medicina, é a base da saúde. Com certeza. Você entende? Com certeza. O Dr. Jatém era muito sábio. E eu percebi ao longo do tempo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, eu acho que a medicina ela foi perdendo um pouco a sua identidade. Hoje, infelizmente, eu não tenho dúvida que a medicina perdeu a identidade completamente. Por que a saúde perdeu a identidade completamente. Qual seria a razão principal? Eu acho que há vários motivos nisso. Nós temos quase, se não me engano, mais de 500 escolas médicas. Né? Isso é muita escola de medicina. Deixou-se de preocupar com a qualidade. Você vê, tem, se não me engano, quase 500 escolas médicas no Brasil, forma centenas de médicos todo ano e falta médico para trabalhar nos pronto-atendimento, nas UPA, nos postos de saúde. Onde estão esses médicos? Né? O Brasil precisava dar mais atenção. Nisso, o Conselho Federal de Medicina tem uma atenção muito grande. Mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, eu percebi isso no início, a doação de órgãos, não se tem necessariamente, em muitos setores, em muitas regiões, políticas públicas de saúde. Eles querem políticas públicas na saúde. Isso é um grande equívoco. Né? O dia que a saúde entender que o foco é o ser humano, que o foco são as pessoas, que o foco é gente como a gente,
a saúde muda totalmente de vestimenta. Ela vai mostrar para a sociedade, vai mostrar para o público que nós médicos, nós profissionais da saúde, as equipes multidisciplinares, os gestores, eles estão pensando na gente, estão querendo tratar a gente com atenção, com acolhimento e com determinação que busque, no mínimo, minimizar o sofrimento e dar melhor qualidade de vida, no mínimo, para as pessoas que dependem de um medicamento, que dependem de um atendimento, que dependem do seu tratamento. Há grandes equívocos que precisam ser corrigidos, em todos, no Brasil inteiro. Inclusive, doutor, você está me dando a oportunidade, estou me lembrando aqui, recentemente nós tivemos lá no Rio de Janeiro um problema grave em relação a transplante, né? Contaminação por HIV de pacientes que foram transplantados, né? Isso está sob investigação, evidentemente que a gente não pode julgar, não temos elementos para isso, mas eu queria que o senhor contasse para nós, do seu ponto de vista, né, o que pode ocasionar um problema gravíssimo como esse e, em segundo lugar, uma coisa que a nossa audiência vai querer ouvir, quais são as garantias de que nós, aqui em Uberaba, temos um serviço de excelência. Então, eu tenho outro orgulho que eu tenho desse trabalho de captação e doação de órgãos no Hospital de Clínicas. Nesses 30 anos, nós tivemos um problema sequer, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida, com nenhum do fluxo desse trabalho. Nem com família, nem com pessoas que participam, com nada. Eu tenho muito orgulho disso. Mas por quê? Isso, talvez não, com certeza foram meus pais que me ensinaram. Os valores de vida, de família, de religião, da minha fé. Eu sou muito criterioso com o meu comportamento profissional, sou muito criterioso com as coisas que eu faço. Fico muito triste quando eu não posso ajudar alguém e que eu peço para alguém ajudar que também não pode. Porque, na verdade, o que a gente queria é que todos que chegassem até a gente, no mínimo a gente tem que dar atenção, tem que acolher e tem que tentar resolver da melhor maneira possível. Mas se não consegue, que outras pessoas, outros colegas pudessem resolver. Grande maioria ajuda e resolve, mas outros ignoram, infelizmente. Então, nós nunca tivemos esse problema. Recentemente, essa questão foi um detalhe no processo do Sistema Nacional de Transplantes. Pessoas mal intencionadas, isso a justiça que vai julgar, mas a gente percebe que houve equívocos que não deveriam ter ocorrido no processo. Esse fluxo, ele tem todos os procedimentos têm que ser seguidos à risca. Eu acompanho desde a identificação do possível doador de órgãos e tecidos, seja com morte encefálica, seja com coração parado, que é o paciente que falece, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, de um acidente de carro, de motocicleta, que sem ter diagnosticado morte encefálica. Eu acompanho junto com a minha equipe, a enfermeira Silvana está aqui, que trabalha comigo, lá é a enfermeira da CIDOT, desde a identificação do possível doador, no início é possível doador, até a captação dos órgãos e tecidos para transplante, com as equipes que vão captar, até entregar esses órgãos ou no aeroporto, ou encaminhar devidamente acondicionados os órgãos e tecidos para Uberlândia, porque lá que é distribuído, no banco de olhos e na OPA. E não permito, estou te falando isso aqui, com o coração e Nossa Senhora Aparecida do meu lado, Deus, não permito, em hipótese alguma, equívocos algum. O mínimo que seja. Não, nenhum. Nada. E se tiver um equívoco, que seja refeito aquele procedimento. Isso já aconteceu algumas vezes, um detalhezinho, outro, falei, não, vamos fazer de novo. Não precisava, Paulo, nem ter lei para isso. Isso é uma questão de respeito. Respeito ao ser humano, respeito ao doador, respeito à família do doador, respeito à família do receptor e respeito ao receptor. Maravilha. Quem vai receber um transplante de órgãos, quem vai receber um transplante de um tecido, seja qual for pele, osso, córnea, esclera, limbo, ele tem que receber um órgão saudável. Com certeza. Para que os transplantes tenham sucesso. E que hoje tem um sucesso absurdo, mais de 80%. Ou, no mínimo,
que essa pessoa tenha a sua vida salva e melhore a sua qualidade de vida. Retorne à sociedade produtiva, retorne ao convívio familiar em condições de abraçar o seu filho, de beijar a sua esposa, de almoçar, jantar na mesa com sua família, de ter aquela convivência familiar abençoada, divina e sublime, como ele tinha antes de precisar do transplante. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Compromisso. Então, eu não admito, eu tenho um compromisso com respeito, que meus pais me permitiram e me ensinaram, com respeito com as pessoas, lógico, respeito com a vida, e não abro mão. Hoje o Hospital de Clínicas, ele é um hospital que recebe, acolhe e atende no melhor possível que a estrutura de saúde brasileira permite. Não tenho dúvida nenhuma disso. O papo está muito bom. Podemos fazer uma dobradinha, Fabiano? Então nós vamos fazer uma dobradinha, a gente encerra aqui a primeira parte. Eu convido o doutor Ilídio para continuar aqui, porque o assunto está muito bom e a gente tem muito para falar ainda. Obrigado. Pode ser? Pode ser. Então, ISTV Cidade, a gente volta com mais doutor Ilídio, noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, e o assunto agora é ensino estadual. Os estudantes inscritos alocados pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para a Matrícula, o SUSEM, devem comparecer à instituição de ensino designada para confirmar o interesse na vaga até o próximo dia 10 de janeiro de 2025. Quem informa é a Secretaria de Estado de Educação. O cadastro escolar 2025 nas escolas da rede pública de ensino estadual começou no dia 18 de dezembro. Pais e responsáveis ou os próprios alunos devem apresentar todos os documentos que constam da resolução SEE número 5058 e comprovar os dados informados no cadastro escolar. A vaga da rede pública de ensino é garantida mediante a matrícula do estudante encaminhada pelo SUSEM. Mas é importante que todos os estudantes encaminhados compareçam na escola de encaminhamento com os documentos necessários para a confirmação da matrícula. Os encaminhados devem comparecer com os seguintes documentos: documento de identidade ou equivalente, como certidão de nascimento, casamento do estudante, original e cópia. O CPF original e cópia, comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável, ou mesmo do estudante, caso ele seja maior de idade, histórico escolar, conforme definido na legislação. Os candidatos podem verificar em qual escola eles estão direcionados. Ele foi direcionado através do site cadastroescolar.educacal.mg.gov.br. Somente nos pontos facultativos de 24 e 31 de dezembro é que não estarão funcionando esses locais, das 8 da manhã até as 5 da tarde.
A gente encerra o ISTV Cidade nesta edição com um Feliz Natal a todos os nossos espectadores, a nossa audiência, e que nós tenhamos boas festas. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.